Esse é o 650. E esse é o Sudoku, né? Que é o P7 dessa semana, quer dizer, a semana passada já saiu. E espero que todos já tenham pelo menos começado, já tiveram 2 semanas. Aí todo mundo começou, né? Com certeza. Está quase terminando o pessoal aí. Não, mas nessa aula e na aula de quarta-feira que nós vamos falar um pouco sobre Sudoku. Então não tem problema, vocês entraram e acharam algumas coisas muito complicadas lá que vocês não entenderam nada, não tem problema. Que a gente vai falar disso agora e na quarta-feira bastante. Esse é o P7 4 e aí tá a carinha dele. Para quem não viu, mais ou menos assim. E o Sudoku, para quem não conhece, é esse joguinho aí, um joguinho japonês, que a ideia é você colocar os números de 1 a 9 em todas as fileiras e colunas e quadrados e coisas do tipo, e não pode repetir número. Aí você tem que implementar esse jogo, e agora vocês vão usar pela primeira vez uma biblioteca gráfica de verdade, bonita, tipo isso aí. Na verdade é isso aí. E vocês lembram que a gente já fez alguma coisa com arte ASCII, e sempre que você queria escrever na tela uma coisa diferente, você teria que tirar aquela tela e refazer a tela inteira de novo, mesmo se só queira mudar um valorzinho lá, tem um valor que o usuário mudou, por exemplo, no jogo dos 15, aí você vai ter que tirar aquilo tudo e escrever a tela tudo de novo, e isso é chato, e também é para o computador, você já pode pensar que é um negócio que aumenta muito o processamento do computador, só quer mudar um valor lá na tela e você vai ter que escrever a tela toda de novo. No caso dessa biblioteca, que é NCourses, na verdade é New Courses, Courses é uma biblioteca bem antiga de gráfico, é uma das mais simples que tem, mais simples, mais básicas que tem, mais antigas. Tem umas novas, você consegue fazer janelas bonitas e todas aquelas coisas de programas, mas essa que a gente vai usar ainda dentro do terminal. E com isso você consegue não ter que redesenhar a tela toda para conseguir colocar um único valor lá. E o que vocês têm que implementar aqui é exatamente isso. Você pegar, por exemplo, eu quero colocar aqui o valor 9, aí você muda de pontinho para 9, certo? E tem algumas outras coisas que estão dentro desse código, que vocês receberam um código nesse caso aí também, como no jogo dos 15, que é um código de distribuição, que já é um código já implementa várias coisas e já faz a maior parte da arte desse jogo. Vocês não vão ter que se preocupar muito em fazer arte nisso aí e entender como que a biblioteca funciona, porque a biblioteca tem várias funções que vocês nunca viram. Então você vê um monte de função que você nunca viu, você pensa assim, pô, essas funções aqui estão sendo funções da biblioteca. Então o que elas fazem? Elas só escrevem esse negócio de new game, restart game, aquelas coisas lá. Então você nem precisa se preocupar muito com isso, você tem que entender. Essas funções aqui são funções novas que eu nunca vi, mas elas são funções da biblioteca, específicas da biblioteca. São funções do tipo, vá para um XY na tela, por exemplo, aqui, e escreva new game, ou alguma coisa desse tipo. São essas funções que acontecem dentro do NCourses. E essas funções a gente já implementou todas, então vocês não vão ter que implementar praticamente nenhuma. Só algumas um pouco depois. Mas no começo vão ter que implementar mesmo funções que vocês já conhecem, que são funções mexendo com números. Então, no caso isso aqui, tem o tabuleiro do jogo. O tabuleiro do jogo tem quantos números? São 9 por 9, 81 números, certo? Todo mundo entende isso, né? São 81 números ali. E qual que é o melhor jeito que a gente pode usar em programação para guardar isso na memória do computador? Um array. Mas só simplesmente um array, assim, de uma lista de números? Um array bidimensional. E por que um array bidimensional? Porque o negócio tem 2 dimensões. Porque você, na verdade, você não tem só uma lista de números. Você tem uma lista de listas de números, certo? Então, uma lista de listas é um array bidimensional. Um array de arrays. De inteiros, no final das contas. E é dessa forma que a gente guarda todos esses números aí dentro. E se você pegar, no caso, você pegar um daqueles números e mudar, você vai estar fazendo exatamente o que é pedido no programa. Se você coloca 9, que escreve 9, você tem que pegar esse número, você tem que achar onde é que ele está, de alguma forma, e mudar ele para 9. E lá dentro do array ele vai ser provavelmente 0, esses pontinhos são 0. Só na hora de imprimir é que você vai estar, na verdade, fazendo isso de 0 para um pontinho. O printf de 0 você vai ter que escrever como se fosse um pontinho e não um 0, mas esses valores são 0. Então você vai ter que mudar isso aí e fazer umas outras funções, como, por exemplo, verificar se o usuário ganhou, se não tem nada de ruim acontecendo aí. Mas também temos a edição hacker. Essa é uma das últimas edições hacker. Não, ainda tem mais algumas edições hacker. Depois, quando chega na parte de web, não tem mais edição hacker, tá? Então, enquanto tem C, tem edição hacker para vocês brincarem.
E nessa edição hacker é muito parecida com a edição hacker do jogo dos 15, que você apertava um botão e ele resolvia o jogo para você. Nesse caso é a mesma coisa, não é tão difícil quanto o jogo dos 15, porque nesse caso você pode simplesmente fazer um brute force que tenta todos os números lá e ver se aquele número deu certo, tenta o próximo, se aquele número não deu certo, vai tentando o próximo, vai tentando o próximo, vai tentando o próximo, até você preencher tudo. Só que tem que ter uma esperteza para o programa não demorar 10 milhões de anos para rodar, né? E tem também alguns add-ons que a gente colocou lá, que são add-ons extras que vocês podem implementar. Então, se vocês quiserem, vocês podem implementar todos, ou só um, ou dois, ou três daqueles add-ons, que é tipo, quando você ganhar o jogo, todos os números ficam verdes. Então, você vai fazer todos os números ficarem verdes. Tem escrito um link lá, como é que você mexe com essa coisa de cores dentro da... Aí vocês entram no link e vocês veem. Ou então, quando o usuário digitar alguma coisa errada, coloca um pop-up ali falando, fica vermelho, coisa desse tipo. Exatamente. Mas na edição normal, vocês têm que implementar pelo menos um desses add-ons. Tem uns 10, vocês podem implementar todos se vocês quiserem. Eu implementei todos quando eu fiz, e na edição hacker você não precisa implementar nenhum. É só implementar essa coisa de, não é no caso resolver todos, mas é colocar um H, que é de hint, que te dá uma dica. O que é isso? Ah, tá muito difícil. Quando você aperta H, ele coloca um número dentro do tabuleiro que está certo, mas um só. Ele não resolve o tabuleiro inteiro para você, ele coloca um número que está certo. O problema é, dentro do Sudoku, é muito complicado você colocar um número que você tem certeza que está certo, sem antes você terminar o jogo primeiro. Então, você tem que terminar o jogo primeiro para saber se o número está certo. Então, quando você termina o jogo, você tem uma lista de todos os números certos. Então, como é que é o jeito melhor de fazer isso? O jeito melhor de fazer isso é logo que o jogo começa, o programa por baixo dos panos resolve e guarda dentro de um array bidimensional a resolução perfeita lá. Na hora que você aperta H, ele pega um daqueles números da resolução e coloca lá para você. Mas, porque se você estiver tentando pensar só em um número de cada vez, vai ser um trabalho complicado. Então, o jogo vai ter que ser resolvido inteiro antes, mas você não pode mostrar para o usuário. Você tem que resolver e deixar guardar na memória para quando ele quiser, você aperta H, ele colocar um daqueles números lá. Alguma pergunta sobre o Sudoku? Algum código que vocês acharam complicado? Que vocês... Estava falando aqui, quem não estiver entendendo alguma coisa nesse P7, não tem problema, vocês mandam um e-mail para mim. Não entendi esse código aqui inteiro, não sei nada que ele está fazendo, não entendi nada. Tem comentário, mas mesmo assim está em inglês, eu não entendi nada. Vocês mandam para mim, eu explico passo por passo. Pode até postar no fórum, não tem problema, que aí outras pessoas que entenderam podem explicar também. Pode mandar um pedaço de código do código de distribuição, pode. O que não pode postar no fórum é código pronto de vocês. Código pronto de vocês aí é complicado, porque as outras pessoas podem ver. Então, não tem problema se mandarem e-mail para mim, qualquer coisa, para ajuda@c50.com.br, com função que vocês não entenderam, código que vocês não entenderam. Alguma dúvida quanto a esse jogo? Não? Esse aí é mais fácil de implementar. Alguém sabe qual que é a resolução desse aí? Difícil. Só uma brincadeirinha. Essa imagem eu já trouxe aqui para vocês. Vocês lembram o que é isso? O primeiro bug. O primeiro bug foi um inseto achado dentro de um computador, por isso o nome bug. E o inseto não estava deixando o computador funcionar. Depois de dias procurando qual era o problema, achava que, sei lá, tinham feito algum problema no código, mas era o bug. O insetinho que lá dentro que não estava deixando o computador funcionar. Aí, após isso, começaram a surgir muitos bugs. E sempre na história do computador, sempre você vai encontrar bugs. Vocês já perceberam e vão perceber até mais depois que uma grande parte de programar é debugar, ou seja, encontrar os bugs e resolvê-los, seus programas. Todos vocês aqui provavelmente já passaram algumas horas debugando código. É divertido, eu me divirto também, é a parte legal. Se o programa funcionar de cara, você nem tem trabalho praticamente. Mas saber debugar é uma das coisas mais importantes para um cientista da computação, porque é provavelmente a parte que você mais vai passar tempo fazendo. Praticamente metade do tempo desenvolvendo o programa, então você desenvolve um pedaço de programa, testa para ver se ele está funcionando. Se ele está funcionando perfeito, desenvolve a próxima parte, testa. Se não está funcionando, você volta, vê qual é o erro e vai refazendo isso. Esse é um erro que todo mundo já teve também, provavelmente. A tela azul da morte.
do Windows. O que esse erro aí está falando? Uma fatal exception, isso aí é só um nome bonito para erro. Aconteceu em 0028C. O que é aquilo ali? Aquilo ali é um jeito bonito de escrever um número grande, hexadecimal. Ou seja, aquilo ali é um número grande, bem grande, 1 milhão, 1 bilhão, qualquer coisa. E isso quer dizer um endereço na memória. O quê? O que significa esses dois pontos? Eles têm alguma função importante? Eles têm uma função importante para falar mais ou menos em qual parte grande de memória que isso está. Seria o subendereço daquele 28? Não subendereço, é porque a memória é dividida em várias partes, então eles dividem com isso e falam mais ou menos isso. Tem várias notações, mas a gente não vai entrar em detalhes nessa coisa não. O que é importante é que isso aí está falando para a gente o endereço na memória. Então quer dizer, deu um problema no programa naquele endereço de memória, ele fala isso, e depois vai ser terminado. A única coisa, na verdade, para o usuário mesmo, que isso aqui não vai ajudar muito o usuário. Vai ajudar só o programador daquele programa. O que vai ajudar o usuário é esse aqui, ó, aperte Ctrl Alt Del para reiniciar seu computador, que é a única coisa que você pode fazer na situação dessas. Além disso, aí a gente vê um bug parecido, falando que a memória referenciada nesse lugar aqui não pôde ser lida. Então, são bugs desse tipo que eles sempre falam memória para a gente vê que aquele monte de coisa que a gente nunca entendia antes, na verdade são só números grandes que estão falando para a gente onde que está acontecendo dentro da memória RAM do computador aquele problema. E aqui a gente inclusive encontra bugs dentro de bugs. Então, ali é um erro dentro de um erro. Ele não conseguiu salvar o arquivo por causa do seguinte erro. Nenhum erro. Então, esse tipo de coisa também acontece. Assim também, no Windows 95 isso acontecia muito, e isso aconteceu também no Windows 95. O Windows 95 não encontrou o seu teclado. Aperte F1 para tentar novamente, ou F2 para abortar. Então, se você não tem um teclado, você... Isso acontecia de fato no Windows 95. Esse erro também. Acho que muita gente já passou por esse tipo de coisa. Na internet, uma coisa que a gente vai estudar nesse curso é JavaScript, que é uma coisinha muito legal, só que antigamente era uma praga na internet, porque a única coisa que era usada JavaScript era alerta. Era para fazer esse tipo de coisa, era para colocar alerte, colocar um monte de pop-up na sua tela, falando você quer ganhar dinheiro, você é o 99999 visitante desse site. Tem inclusive como fazer com JavaScript um alerta muito legal, que toda vez que você clica em OK, ele muda para outro lugar na tela. Então JavaScript era basicamente a linguagem mais chata antigamente, porque era somente utilizada para fazer esse tipo de besteira. Mas atualmente, depois da invenção do Ajax pelo Google e de coisas mais sofisticadas, o JavaScript está sendo, na verdade, na internet, a linguagem mais moderna que você tem. Então, para você diferenciar um site que é moderno de um site que não é tão moderno, você vai encontrar JavaScript nesse site, quer dizer que ele é moderno. Se encontrar Ajax de boa qualidade, jQuery, esse tipo de coisa, você vai ver que, de fato, o site está um nível acima dos sites desse estilo aí. Acontece também que muita gente usa o Windows ou outros sistemas operacionais nas propagandas e para passar e para passar nas telas de propaganda deles nas empresas. E esse é um caso que deu a tela azul da morte e parece que aqui também é um caso legal, um dos meus favoritos. O computador está na amostra lá na loja, falando Windows Vista, o melhor, de entretenimento, aquele monte de coisa ali, fazendo propaganda, e embaixo você olha, aí tem o Windows Vista com a tela azul da morte. A Apple, por sua vez, é um pouquinho mais... Ela entende que o usuário não quer saber o que aconteceu e só fala, você vai ter que reiniciar seu computador, ponto. Em 4 línguas diferentes. Então fala, você vai ter que reiniciar seu computador, não tem mais saída, reinicie e pronto. E é a única coisa que ele fala, porque não precisa falar que está na memória tal, senão o usuário pira.
Esse aqui era um legal também. Acontece quando você vai instalar qualquer sistema operacional, no caso o CentOS é um tipo de Linux, você tem a instalação por CDs, né? Você pode instalar, antigamente, quando não tinha DVD, era bem de costume ter assim 4 CDs, 5 CDs para você instalar um sistema operacional. Nesse caso, ele está pedindo para você instalar o disco, o CD menos 99 para continuar. Então, esse foi legal também. Esse é um erro que a gente vê, mas não é um erro tão absoluto quanto os outros, não é um erro tão explícito, né? E aí, é de uma loja na internet para você pedir coisas pela internet, pedir comida pela internet. E aí está falando, qual que é o erro aí? Está pedindo para você pedir 10 pedacinhos desse nuggets aqui por $6,3. Então ele esqueceu daquele zero. Às vezes você pode pensar que isso nem é um erro tão complicado, não é, isso é um erro de printf, né? A gente já aprendeu que no printf tem um jeito de a gente formatar aquilo ali pro jeito que a gente quiser. A gente pode colocar para ele mostrar 10 casas depois da vírgula, 1, 2, 3. Só colocar, alguém lembra o que tem que colocar no printf? .2f. Então, em vez de colocar %f, no caso é um float, coloca %.2f. Ele vai mostrar 2 casas depois da vírgula. Só para, na hora de apresentar para o seu cliente, se o seu sistema tiver um erro desse tipo assim, ele já vai ficar meio achando que você não é tão profissional, entendeu? Nesse caso aqui também. Esse aí é um banco que alguém consegue identificar o erro aí? Hoje é domingo, 15 de março de 2009. Seu último login foi 16 de março de 2009. Isso não é o tipo de coisa que você gostaria de ver no site do seu banco, que você confia para fazer transações pela internet. Então, provavelmente isso é um problema de fuso horário, que o sistema não colocou um fuso horário certo, ou alguma coisa desse tipo. Mas, então, aí... O quê? É o indicador de fuso horário. Tem as coisas de fuso horário, tem o GMT, aí escreve mais 3, mais 4, mais 5. Isso aqui é só de um erro de um computador bem antigo. E opa. Isso aqui, essa foto, eu acho que foi a foto que a gente mais viu nesse curso até agora. E ela é uma foto de quê? Da nossa memória RAM. Uma foto da memória RAM do computador. As variáveis de ambiente que não interessam muito pra gente. Tem o stack. O que é o stack? Vamos lá. Semana das crianças, vocês esqueceram tudo. O stack é... Stack é aquela coisa da cafeteria. Lembra na cafeteria quando você vai lá comer, aí você tem aquele... empilhar aquele monte de bandeja? É o stack. Então toda vez que uma função é chamada, você empilha uma nova bandeja. E essa bandeja está cheia de arroz e feijão. Não, está cheia de memória. Então essa bandeja, na verdade, é um pedaço de memória. E esses stacks são, então, várias bandejas vai empilhando. A primeira é main. Quando main chama full, você coloca a bandeja de full por cima. Quando full chama bar, você coloca a bandeja de bar por cima. Heap, quem lembra o que é o heap? Heap é a parte da memória alocada dinamicamente. Tá, quando que vocês já usaram isso? Quando que vocês usaram heap? Toda vez que vocês falaram getString. Lembra? A gente ainda não viu o que tem por baixo do getString, mas toda vez que a gente usou getString, você não sabe o tamanho da string. O usuário pode digitar uma string de 10 caracteres, de 50 caracteres, de 1000 caracteres, e uma string de 1000 caracteres vai precisar de mais memória, no caso 1001 bytes, para armazenar, vai precisar de mais memória do que uma string de 5 caracteres, no caso 6 bytes, vai precisar, porque sempre um a mais, essa todo mundo sabe. Que tem o raba zero lá no final, que é nada mais, nada menos do que um byte zerado, ou seja, um bit 0, 0, 0, 0, 0, 0, vários bits zeros, um atrás do outro. Então, nesse heap é a memória que você não sabe antes do programa começar, você não sabe quanto que vai ser. Então, depende do usuário essa memória aí, e quanto que o usuário quiser, quanto que o usuário colocar lá, essa memória vai ser pega do heap e dada para o programa. Ali em cima tem dados inicializados e inicializados, que são variáveis globais, mais ou menos. As variáveis globais são colocadas naquela parte. E o texto. O que é o texto?
Hã? É a saída? Não é a saída. Não é a saída. O texto é o programa em si. É o programa em si. Então lembra que a gente já falou que além de guardar na memória inteiros, e chars, e arrays, e peças de sudoku, e um monte de coisa, você guarda na memória o programa em si. Então tem um byte lá dentro da memória que significa if, tem um byte lá dentro da memória que significa for, tem um byte lá dentro da memória que significa um monte de coisa. Então todas as coisas dentro da programação, tudo que você digita dentro de um programa é transformado para zeros e uns, e isso fica na memória RAM no texto. Tá? Então essas são as partes da memória RAM. E tem um programinha aqui chamado bar.c, que é para a gente brincar com ponteiros. E com ponteiros, que a gente viu na última aula, quer dizer que a gente vai brincar com memória, certo? Então, brincar com endereços na memória, esse tipo de coisa que a gente viu lá na última aula. Vamos ver então o que esse programa faz. Aqui, main. Ele começa declarando o inteiro A, mas não faz nada com ele. Aí depois declara char estrela S. O que é isso? É uma string. Então a gente tirou aquela coisa que a gente tinha na semana passada, nas semanas passadas de string, e agora a gente já consegue usar isso que a gente entende que é char estrela. Que na verdade S não é uma string de fato. O que é S aí? É um número, um ponteiro. É um número. E é um ponteiro. E esse número está apontando para que lugar? É o endereço de uma string? Não. Endereço do primeiro caractere de uma string. Exatamente. Pô, vocês estão entendendo. O endereço do primeiro caractere de uma string. Ali eu coloquei um espaço aqui, ó, tá vendo? Mas só para mostrar que em alguns livros vocês vão encontrar com espaço. Normalmente eu escrevo sem espaço. Para falar que aquilo ali é um ponteiro. Mas dá para encontrar assim também. Vou colocar para aumentar a letra aqui. Tá. Melhor? Melhor. Agora então, aí o que o programa vai fazer? Ele vai printar o quê? Uma string. Só que string é essa? O endereço do sétimo ou do oitavo, no caso, do caractere número 7 de S. Calma que isso é complicado. Por quê? Por que eu não fiz simplesmente isso aqui, ó? Porque o S, o que é S7? É um caractere. S7 é um caractere, é um char. Não é uma string, não é nada disso, é um char, não é um ponteiro também. Então se eu der printf %s, eu vou falar, eu vou printar uma string. Mas depois eu coloco um char aqui. Uma string a gente sabe que é um ponteiro para um char. Mas aquilo lá não é um ponteiro para um char, é um char. Então, na verdade, se eu quero printar a string a partir de 7, é onde? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do W. Então eu quero printar essa string a partir do W. Eu não vou colocar printa o caractere W, vou colocar printa quem está apontando para o caractere W. Entenderam? E quem está apontando para o caractere W é o endereço do caractere W. Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando, vai para o sétimo caractere dele, para o oitavo caractere no caso, é W. Pega o endereço desse caractere, que é um número, 1500 e um monte lá, e printa a string começando naquele caractere. E essa string, por sorte, tem um rabazero aqui no final, que já foi colocado antes. O rabazero é o mesmo para as duas strings, tanto para S quanto para essa que começa em S7. E ele vai parar aqui. Então ele vai começar. Se você colocasse aqui 0, ele ia printar basicamente a string inteira. Porque S é isso. S é igual ao endereço do primeiro caractere da string, do array, no caso. Então, a string como um array, SS aqui. O endereço do primeiro caractere dela é exatamente esse ponteiro. A gente vai ver, então, que, na verdade, arrays e ponteiros são basicamente a mesma coisa, porque os arrays são ponteiros, no final das contas. Se colocasse um número, um array maior do que a quantidade de caracteres
um número ali no array maior que a quantidade de caracteres, aqui, 13, por exemplo, 14, é maior, vai sair dali. Vai dar um segmentation fault, talvez, ou então ele vai acessar a memória que não é sua, mas que ainda é do programa. Talvez possa acontecer também. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. E é uma boa pergunta. Essa é a parte divertida. Ele vai imprimir até encontrar um raba zero. Ele vai imprimir até encontrar um raba zero. Então a gente espera que tenha um raba zero depois daqui, que a gente vai andando na memória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, chega aqui, 14, 15, entrou aqui fora e vai ver se vai até encontrar um raba zero depois. Então a gente espera que tenha um raba zero depois, senão ele não vai parar nunca. Mas uma hora ele vai encontrar um zero. Tá? O que foi? Alguma pergunta sobre isso aí? Aí depois eu simplesmente dou o valor de... Por exemplo, se você chega no último lugar da memória. No último lugar da memória? Chega no último lugar, você não encontrou raba zero. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele já deu um segmentation fault muito antes. Ou ele vai encontrar um zero, que é mais provável, ou ele vai dar um segmentation fault antes de chegar na memória, quando chegar na memória que não é mais sua. Por quê? Porque o hardware é preparado para, se algum programa tentar acessar a memória que não é dele, esse programa ele é abortado instantaneamente com o chamado segmentation fault. Se o programa tiver pergunta de Cs, pior, né? É. Você está no final, se o seu programa está no final da memória já, entendeu? Aham. Aí dá o que ele falou ali. E aí? Vai para a memória virtual. Aí a... Depois do fim é igual a zero, é igual ao primeiro. Vai para zero? Pode ser, eu não sei. Vai para o primeiro? É provável, mas se ele for para zero, ele vai dar segmentation fault com certeza. Então Porque a gente já estudou, a gente já viu aqui que o endereço na memória zero, ele é estritamente sistema operacional. A gente sempre testa se algum ponteiro é nulo ou igual a zero, porque se um ponteiro for nulo, a gente aborta instantaneamente. Porque se o ponteiro for nulo, o programa tem alguma coisa errada, porque ele está apontando para um lugar que com certeza não é seu. Se eu te perguntar, me fala um endereço dentro da memória RAM que não é seu, que o seu programa não vai conseguir acessar nunca, é zero. Você não tem certeza se o seu programa vai conseguir acertar 1, 2, 3, 4, 1.500, 2.000, 2 bilhões. Isso você não tem certeza, mas os zeros tem certeza que o seu programa não vai conseguir acessar. Esse byte é especificamente do sistema operacional. Tá? E se não tiver sistema operacional, tem jeito? Aí você vai rodar o programa. Aí você está trabalhando com a coisa o mais low level possível. Aí, na verdade, o sistema operacional foi basicamente criado para evitar esse tipo de coisa de acontecer. Uma grande parte de criar um sistema operacional é você evitar esse tipo de coisa, senão o sistema operacional não é estável. Se ele não tiver segmentation faults funcionando, o seu sistema operacional vai deixar qualquer pedaço da memória atingir qualquer outra parte e fazer um vírus, da mesma forma que eu falei, fazer um vírus que fica iterando através da memória e zerando ela o tempo todo, é uma possibilidade. Isso não seria legal para o computador. Tá? É legal você pegar um programa, abrir e ficar fazendo teste. Você pode falar, sei lá, e ficar fazendo teste, tentando acessar vários pedaços de memória. É o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. Aí depois ele fala que ele dá 5, entra nessa variável A, e depois chama a função full de A. Vamos para a função full agora. A função full pegou esse valor n aqui, no caso 5, certo? Então 5, aí depois declara a variável b, bota o valor de 5 dentro de b, ou o valor de n dentro de b, e depois dobra esse valor, só isso que ela faz, e depois chama a função bar de b. Tá? A função bar de b não faz nada com esse argumento, no caso m, que chamado aqui, não faz nada com isso. Só declara uma string hi, falando hi, I'm bar, e depois imprime essa string na tela. É só isso que o programa faz, não tem mais nada. O que a gente vai ver agora é brincar com o GDB. Vocês lembram do GDB? Todo mundo já usou o GDB para debugar código de vocês? Primeiro, make bar. Então, GDB, para começar, é só GDB e o nome do programa, né? Aí ele fala aquele monte de coisa inútil. Eu quero
parar em main. Então, logo desde o começo de main, eu já quero que ele pare. Aí eu vou dar run para o programa começar a rodar. Aí ele me fala, então, está em main, em bar, na linha 20, e ele está declarando, então, S. Se eu der print S, o que vai acontecer? Que isso? Acontece que o programa é esperto. Esse char estrela S, no caso, já foi executado, na verdade. Porque ele é uma declaração, então ele já foi executado. Então ele já sabe que S é um ponteiro para um char. O que ele imprimiu aqui? Um ponteiro para um char. Então o endereço de um char, no caso. E que char é esse? Isso aqui. Aí ele foi imprimindo tudo que tinha na frente até chegar num 0. Chegou aqui, certo? Mas por que isso não deu hello world ainda? Porque ele não executou aquela linha e ainda não colocou hello world dentro de char S. E agora se eu der next. Legal, agora ele fez aquilo. Vamos dar print S de novo. Agora virou hello world, tá vendo? Então agora o GDB é legal, ele fala pra gente tanto o inteiro, que é o ponteiro para esse Hzinho aqui, que é esse número hexadecimal inteiro, quanto a string que a gente veria na tela se fosse impressa ali. E no final do hello world com certeza tem um raba 0. O que a gente vai imprimir agora, então, é o S7, a string começando em S7. Mas ele gravou esse outro espaço da memória. O que ele gravou em outro espaço na memória? Porque está diferente o endereço. Está em outro espaço na memória? Está diferente o endereço, está em outro espaço na memória, de fato. Então ele não tinha alocado aquilo ali ainda, não. Menti. Mas ele já sabia que era um char estrela. Agora, se eu der, então, print S7, o que ele vai printar? Só o W, tá? E ele também me dá o valor ASCII do W, que é 119. Só que se agora eu printar o endereço disso, ele vai me devolver um endereço, inteiro, certo? Só que ele é esperto, e além de me devolver um endereço, ele sabe que aquilo é um endereço para um char e lê o world logo depois, tá? Vamos fazer aquilo que você falou agora. Bem, eu consigo fazer então, esse aqui é a mesma coisa que o próprio hello world, certo? O 0. É o endereço do primeiro caractere, do segundo caractere, do terceiro caractere, do sétimo caractere, do 10º caractere, 12º. Esse é o raba 0 em pessoa, tá? E se eu fizer o 13º? Você acabou de entrar num pedaço do programa que é seu, ele não deu segmentation fault, só que você usou lá em outro lugar. Aqui, ó. Quando você declarou esse high. Foi lá em cima. Tá vendo? Lembra que eu falei também que o programa inteiro, no começo, ele é colocado na memória RAM? Então, o programa está inteiro lá na memória RAM. Então, pode acontecer que uma string está logo depois da outra, como aconteceu nesse caso aqui. Então, você vai colocando aí coisas no... Você vai vendo o que está à frente, o que está à frente, até você chegar numa string que está lá na outra parte do seu programa. Vamos ver o que acontece depois dentro do bar. Aí, A igual a 5, full. Agora eu posso dar next? Não. O que eu tenho que fazer agora para entrar dentro de full? Step. Porque senão ele só ia pular por cima de full. Agora ele fala que B é igual a N. Mas se eu dar print B aqui, é um valor esquisito, que ele ainda não colocou. Agora, print B de novo é 5, que é o N, certo? Vamos ver aqui o que acontece se a gente ver o endereço de B. BFFFF40C. Então isso é um valor, certo? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse valor para ver uma coisa legal. Agora é o bar. Step de novo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer esse char está high aí. Então eu fiz ele executar, executou. Agora vamos dar print high. High, I'm bar. Certo?
se a gente fizer aquela coisa do endereço do primeiro caractere do high, ele vai dar a mesma coisa, porque o endereço do primeiro caractere é o próprio high. Se eu der o endereço do primeiro caractere menos 1, dá para fazer isso? Dá. Ele voltou, achou um 0 ali em algum lugar. Vamos ver se... Hello World. Hello World está ficando mais interessante agora, não tá? E é exatamente com esse tipo de coisa que aqueles ataques que a gente viu, no caso do Wii, por exemplo, da Epona lá, vão se tornando realidade. Porque imagina se o usuário, de alguma forma, ao invés de colocar Hello World ali, escreve Hello World e um pouquinho mais que é tão pouco que nem o computador detecta, mas só um pouquinho mais, o suficiente para alterar o high I'm bar. Então, na hora de executar o high I'm bar, o programa vai fazer outra coisa. Então, agora o próprio usuário está conseguindo mudar o que o programa faz, está conseguindo fazer o programa fazer o que o usuário quer. E é exatamente esse tipo de coisa que possibilita ataques de buffer overflow. A gente vai ver um pouco melhor daqui a pouco. Além disso, tem uma outra coisa. Isso aqui é o inteiro que está dentro de high, certo? Vocês concordam comigo? Isso aqui é um ponteiro que está dentro de high. E eu quero saber onde é que está o endereço de high. Na verdade, onde é que está sendo guardado o endereço de high? Onde é que é o endereço de high? 0xBFFFF3DC. A gente já viu essa coisa de BFFFFF antes. Então agora a gente está conseguindo ver que a memória, ela realmente está perto uma da outra, certo? Então a gente quase consegue olhar para aquilo ali e descobrir onde é que está a outra parte da memória. Vamos subir. Esse high está então guardado dentro de BFFFFF3DC. O outro valor estava guardado dentro de BFFFFF40C. Qual que é um número maior? Os dois são a mesma coisa no começo, só que um termina com 40C e o outro termina com 3DC. Vamos rodar o programa de novo, para ficar mais fácil identificar isso. Por exemplo, vamos usar esse A aqui. Print A, print o endereço de A. Agora eu entro dentro de full e tem B. Agora eu vou printar o endereço de B. Tá? Então aqui você tem o endereço de A. A está dentro de que função? Main. E B está dentro de qual função? Full. E qual que é o endereço maior? O de A. Vocês ainda não falamos direito sobre hexadecimais, mas só para ter uma ideia, se você vê que é tudo igual aqui, funciona igual com decimais. Você vê que é tudo igual aqui, quais são maiores? Logo depois, vai determinar qual é o maior deles. Nesse caso aqui, o 4 é igual também, depois o 3 é maior do que o 0 aqui, então com certeza esse aqui é maior, certo? Então o endereço de A é maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que a memória de main é maior do que a memória de full. Maior quer dizer, tá mais alta do que a memória de full. Isso condiz com a nossa figurinha aqui. Lembra que no stack, todas essas memórias estão dentro do stack. Então, main a gente colocava embaixo, depois colocava por cima, full, depois bar. Então, quando a gente pensava que a memória aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e lá em cima 4 bilhões, você tem 4 GB, a memória de main aqui deveria ser menor do que a memória de full que veio em cima, certo? Isso não acontece. Explicação para isso. A memória 0, na verdade, está lá em cima, lá no texto. O que a gente falou foi uma mentira antes, porque essa coisa de stack não ia dar para fazer a metáfora da cafeteria se fosse de outra forma. Porque você ia ter que colocar por baixo as coisas e não ia ser legal para explicar. Tá? Mas agora que vocês já entenderam a metáfora da cafeteria, a gente pode esquecer disso e falar que, na verdade, o byte 0 está lá em cima. E os bytes maiores estão aqui, certo?
E isso... Por quê? Mas é o sistema fica lá em cima. Porque isso é o jeito que o sistema é convencionado. Uhum. O sistema fica lá em cima ou ele começa a imprimir o sistema na memória mais alta? O sistema fica lá em cima, fica em zero, perto de zero, fica próximo de zero. Uhum. O zero mais... Uhum. E o stack é grande, é alta a memória dele. Mas na verdade o sistema operacional, aquelas coisas lá não gastam tanta memória quanto você pensa, não. Tá. Alguma pergunta sobre isso? Não? Ele lê de baixo para cima? O quê? Ele vai ler de baixo para cima. Ele lê de cima para baixo. Mas o stack? O stack, o main é a memória com o maior número de todas. Ele tem que começar lendo no main. Ele começa lendo do main, então ele lê de cima para baixo. Mas quando você pensa em char, em array de char, por exemplo, ele vai ler do menor para o maior. Então isso quer dizer que uma string está organizada não de baixo para cima, como a gente pensava, mas de cima para baixo. É isso que eu falei, tá certo. Então a string, na verdade, ela vem daqui até aqui. Tá? Então a string ela vai fazer isso. Porque lá em cima está o 0. Tá? A gente vai ver que, na verdade, isso deixa acontecer os buffers overflow de uma forma um pouco mais severa. Esse fato da memória lá em cima ser 0 e não 4 bilhões. Mas isso fica para depois da pausa de 5 minutos. Bem, então, o que a gente estava falando era um pouco de buffer overflow, que é aquela coisa de como craquear o I que a gente viu algumas semanas atrás. E a gente vai ver então o que aquela coisa da memória começar lá em cima e terminar aqui embaixo afeta no nosso programa. Esse é um programinha que a gente pode fazer um buffer overflow com ele. Programa simples, que tem full ali em cima, é uma função, e o main. O main simplesmente usa argumentos de linha de comando. Aqui tem uma coisa um pouquinho mais diferente do que a gente está acostumado, que ao invés de estrela argv array, que é um array de strings, a gente coloca um ponteiro para um ponteiro de chars. A gente já falou que ponteiro, na verdade, e array é basicamente a mesma coisa. Então, um ponteiro para um ponteiro é um ponteiro para um char estrela. E um char estrela é uma string. Então, um ponteiro para um char estrela quer dizer um array de strings. Então, é a mesma coisa. Tá? São outro jeito de escrever isso. Escrever do outro jeito também está ótimo. Só mostrar aí que dá para fazer assim também. E aí ele pega o primeiro argumento e passa para full. Aí em full ele declara um C aqui, que é um array de chars de 12, tamanho 12 bytes esse array tem. E ele copia com memcopy, copia a memória basicamente, qualquer tipo de memória. E ele toma 3 argumentos. O primeiro argumento é para onde, o segundo argumento é de onde e o terceiro argumento é quanto. Então quer dizer, ele vai copiar de bar, está lá em cima o argumento que ele pega, para C, um tamanho de isso aqui, bytes. Qual aquele tamanho? É o tamanho de bar, certo? Então basicamente vai pegar bar e copiar para dentro de C. Lembra que eu já falei também que colocar bar é igual, simplesmente C igual a bar não funciona? Porque simplesmente C igual a bar vai colocar o mesmo ponteiro para a mesma string. Na verdade, 2 ponteiros diferentes com o mesmo inteiro dentro que aponta para o mesmo lugar. Então são 2 variáveis que apontam para o mesmo lugar. É diferente de 2 variáveis que apontam para lugares diferentes que contêm a mesma coisa. Aqui o que a gente está fazendo é 2 variáveis que apontam para lugares diferentes contendo a mesma coisa nos 2 lugares. Mas tem um problema aqui. E esse comentário aqui está falando mais ou menos qual é o problema. Qual é o problema aí? Você não sabe se bar cabe no C. Se o usuário digitar nos argumentos de linha de comando 13 dígitos, até que vai. 3 dígitos não tem tanto problema, mas 14, 15, 16, 17, onde é que ele vai escrever, no caso? Para onde é que ele vai copiar essa memória? Para aquela coisa que a gente viu antes, que era o high I'm bar. Lembra que os dois estavam um do lado do outro? Uma parte do programa que não tem nada a ver com a parte primeira? Nesse caso, isso pode acontecer também. E a gente vê aqui
que tem uma coisa que é muito importante. Eu ainda não falei disso, mas tem essa coisa chamada return address, que são endereços de retorno. Toda vez que você adiciona uma bandeja no stack, ela precisa saber para onde é que ela vai voltar depois. Então tem main, depois tem foo. Foo foi chamado por main. Mas como é que foo sabe que foi chamado por main depois que está dentro de foo? Tem um byte específico lá dentro, ou alguns bytes específicos lá dentro, que são esses endereços de retorno. E eles estão lá simplesmente guardando o endereço da função que chamou aquela função. Então, qual foi a função que me chamou? Main. Mas eu não lembro do nome de main, eu lembro do endereço dela. Tá? Então, eu vou lembrar de onde é que ela está na memória para quando terminar de executar, quando der return, ele vai direto lá para return address e volta para a função que foi chamada, certo? Agora, imagina que você pode mudar esse return address. O que vai acontecer? Ele não vai voltar para main, ele vai voltar para algum outro lugar. Imagina que você escreve um outro programa, qualquer programa, coloca na memória RAM, descobre qual que é o endereço daquele programa. Como é que você descobriria o endereço daquele programa? Entra no GDB, o GDB fala, lembra que ele aparece lá em cima? Executando no endereço tal. Ou outro programa que te fala qual é o endereço. Dá para descobrir isso. Então você entra naquele programa, descobre o endereço do programa com GDB, por exemplo, e no outro programa, no primeiro programa, você muda esse endereço de retorno aqui para o endereço do seu programa, que você escreveu, e que está rodando lá na memória. Então, quando ele terminar de executar full, ele não vai voltar para main, ele vai voltar para o seu programa. E voltando para o seu programa, ele vai fazer o que você quiser. Tá? E por que eu falei, então, que já que a memória começa lá em cima, em 0 lá em cima, e vai subindo, isso é um problema para a gente. Porque esse endereço de retorno, ele está maior do que as variáveis no stack. A memória dele é um endereço maior do que o endereço das variáveis no stack. Então, se eu tenho aquele C12 ali que a gente declarou, então se eu for C13, eu vou achar uma outra coisa. C14, C15, C16, C17, vou achar uma outra coisa aqui. C18, C19, blá blá blá. E eu vou achar o endereço de retorno, certo? Aí eu posso modificar ele, exatamente. Imagina essa situação aqui. Escrevi lá como... Fala? Você não precisaria estar executando seu outro programa, não? Você precisa executar o outro programa ao mesmo tempo. Mas seu outro programa pode estar em qualquer lugar na memória. Qualquer lugar, não tem importância. Não precisa estar aqui, não. Pode estar em outro lugar. Só esse endereço de retorno tem que estar apontando para ele. Tá? Se escrever hello, está tudo certo. Se escrever o hello no argumento de linha de comando, está tudo certo. Mas se escrever um pouco mais de 12, mas você não pode escrever 1 milhão de chars lá, porque o programa vai dar segmentation fault, alguma coisa assim. Então, você tem que encontrar um meio termo. Você tem que escrever não o suficiente para quebrar o programa, mas o suficiente para conseguir chegar lá naquele endereço de retorno. Tipo assim, ó. O cara tem que ser esperto para escrever um monte de A, ou qualquer coisa, que aquele A foi arbitrário, até pegar o buffer. O que é o buffer, na verdade? Eu já falei aqui o que é buffer. Buffer é simplesmente uma coisa que tem uma capacidade de memória e só isso. Então é um array ou alguma coisa assim, um pedaço de memória. Um buffer é um pedaço de memória. E quando você chega no total dele, você está fazendo um buffer overflow. Na verdade, quando você passa do total dele, é um buffer overflow. Esse é o significado de buffer overflow. Então, nosso buffer aqui tem 12 pedacinhos de memória, 12 chars. Chegando no último pedacinho, a gente coloca um pouquinho mais, 13. Aí ele vem para cá. 14, 15, 16. 17 chegou no endereço de retorno. Aqueles As aqui não interessam. O que me interessa é essa parte aqui, C80C03508. E no final ele vai ler tudo isso aí, o programa, e em vez de retornar para main, ele vai retornar para o programa que eu escrevi. Entenderam isso? Você pode ir invadindo a memória assim, porque o programa é seu, né? Então, o programa tá... Você pode ir invadindo como assim? Assim? É isso. Sei lá, tacando lá na memória. Não, você pode tacar na memória de qualquer programa, não precisa ser seu não. Não, mas aí pra não correr risco de dar... O quê? Segmentation fault. Na verdade, esse tipo de ataque é feito muito por teste.
Então o cara coloca... Ele pensa assim, vamos falar que logo depois disso aqui está o endereço de retorno. Ele sabe que o endereço de retorno são 4 bytes. Vamos supor aqui. E ele coloca, então, logo depois disso aqui, ele coloca 4 bytes. Não funcionou. Não deu tela azul da morte. Não quebrou nada. Aí o que ele faz? Ele coloca no próximo. Não deu tela azul da morte, não aconteceu nada. Bota no próximo. Não deu tela azul da morte, não aconteceu nada. Bota no próximo. Quando ele achar a tela azul da morte, ou alguma coisa do tipo, o que é provável que aconteceu? É provável, ou que ele passou completamente e chegou na memória que não é dele, ou que ele colocou aqui, só um desses foi mudado. Aí ele retornou para uma coisa que você não tem ideia do que seja. Entendeu? Os outros 3 continuaram iguais aos originais, mas esse aqui você mudou. Então ele retorna para uma coisa que você não sabe o que é. Aí ele vai provavelmente quebrar o computador e dar tela azul da morte. Mas aí, para um atacante, isso é uma coisa boa. Porque ele sabe, estou chegando perto. Ele sabe, estou chegando perto, ele vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. E um programador, qual é a coisa mais fácil que um programador sabe fazer? Não é tentar uma coisa, além disso, não é tentar um monte de coisa ao mesmo tempo e tentando até funcionar. Aquela coisa brute force. Então por que você não escreve um programa que faz o seu programa rodar várias vezes indo aumentando isso aqui, até você chegar no endereço de retorno certo? Você não precisa tentar lá igual um palhaço todas as vezes, todas as opções, porque você é um programador. Você consegue fazer um programa que faz isso para você, certo? Então você precisa fazer um programa para rodar esse programa, para chegar nesse endereço de retorno aqui. Tá? E aí você muda esse endereço de retorno. Você muda esse endereço de retorno para um endereço de retorno que você conhece. Aquele endereço de retorno é um endereço que eu conheço de um programa que eu fiz, que eu escrevi, que está na memória RAM nesse momento. Eu fiz o programa, rodei ele, botei o GCC lá, rodei o programa, está na memória. Identifiquei qual é o endereço dele, escrevi o endereço em outro programa para, de fato, ele fazer isso aqui e ir para o meu programa. Lá no meu programa eu tenho controle total, eu que escrevo ele. Por exemplo, no Photoshop, programa Photoshop, se você fizer o programa ter um buffer overflow desse estilo aqui e mudar o endereço de retorno para um programinha seu, que a única coisa que o programinha faz é fazer o programa original pular uma linha. E essa linha acontece que, por acaso, essa linha é a linha que pede uma serial key do usuário. Então você economizou alguns dinheiros aí, dólares ou reais. Não por acaso. Não por acaso, de fato, porque você estudou para saber qual que era a linha, ou tentou várias vezes para saber qual que era a linha do programa, que é a linha que testa a serial key do usuário. Aí você consegue utilizar o programa sem uma serial key. De novo, a gente não fala sobre isso aqui para vocês fazerem isso de fato e para vocês realmente começarem a exploitar todas as coisas. A gente fala isso aqui para vocês entenderem como os sistemas funcionam e conseguirem desenvolver Photoshops que não tem esse tipo de falha. Porque muitos programadores por aí fazem sistemas ainda que estão sujeitos a essas falhas. Fala? Isso aí também é um dos tipos de ataque que os sistemas de servidores estão mais sujeitos. Buffer overflow é a coisa, na verdade, mais básica de ataque, é um dos ataques mais básicos que se utiliza para fazer o seu Wii, colocar um Ubuntu no seu Wii ou no seu iPhone, ou utilizar Photoshop sem serial key, ou esse monte de coisas. Mas como que conseguir instalar o Ubuntu com esse tanto de memória, assim sem dar desse... Você coloca o instalador do Ubuntu, você coloca ele na memória. Aí você bota isso aqui para apontar para aquela parte da memória. Aí ele vai sair desse programa, ele não vai estar mais nesse programa. Ele vai lá para aquela parte da memória onde o instalador do Ubuntu está. Aí ele vai instalar o Ubuntu para você. Instalando o Ubuntu você tem o GCC, o Nano, aquele monte de coisa, você pode rodar o programa. Beleza, só que aí como que você vai clicar avançar, concluir? Porque o programa ele faz isso. Qual o problema? Você está lá no seu iPhone, você achou um problema desse aqui dentro do seu iPhone. Você conseguiu fazer com que
esse endereço aqui seja um endereço apontando para o instalador de um Ubuntu que você colocou antes no seu iPhone, certo? Ele foi para lá, entrou. Logo que ele entra, ele vai rodar um instalador do Ubuntu, tranquilamente. Vai rodar o instalador do Ubuntu como? Vai colocar lá e vai aparecer aquela tela, avançar, aquelas coisas. Como é que é o uso disso? Como é que é o uso disso? Quando você instala o Ubuntu... Quando você costuma instalar um Linux dentro de uma plataforma dessas, é simplesmente um terminal. Só tem um terminal. No Wii, por exemplo, você entra lá no terminal e ele vai abrir um tecladinho que você tem que apontar com aquela coisa do Wii e você vai ter que mexer no teclado, escrever GCC -STD igual a... Mas agora que você tem isso, você consegue escrever programa no computador, pegar ele, colocar no SD card, colocar dentro do Wii, entrar lá no Wii. Não precisa programar dentro do Wii, você não precisa programar dentro do Wii. Você só programa uma linha de código dentro do Wii para ler alguma coisa dentro do SD card. O SD card foi programado dentro do seu computador. O Wii, como ele é SD card, ele vai ler aquilo e vai executar o programa que você escreveu no computador. Tá? Então, a partir do momento que você tem o terminal lá instalado, você vai conseguir entrar em qualquer memória e fazer tudo simples. Mas e aí? Você faz o quê? Você joga? O que você faz? Você muda um dado. Você pode... O que você faz com o seu Wii? Você pode desenvolver um jogo para o Wii. Por exemplo. Tem vários jogos. Por exemplo, ou um software qualquer. No iPhone, o que é bom de você desbloquear um iPhone? Você craquear um iPhone? Você tem acesso a várias coisas, vários softwares, vários jogos que não foi a Apple que desenvolveu. Foram fazedores de software de todo lugar do mundo que querem fazer software open source e fizeram isso e deixaram livre para todo mundo usar, só por isso. Tá? Você só é bonzinho. Tem muita gente bonzinha no mundo. Tá, todo mundo entendeu essa parte aqui? Tá? Então isso aí é só para explicar como é que faz aquela coisa de buffer overflow. Não é para vocês fazerem, tá? Não é para vocês ficarem tentando. E esse é o último assunto da aula de hoje, structs. São estruturas. Eu acho que essa é a última parte de C. A última sintaxe de C que a gente ainda não viu é isso. Tá? Além dos ponteiros e daquele monte de coisa chata, structs. Isso tem no jogo do Sudoku. Vocês já viram, eu acho. E vocês entenderam mais ou menos o que é isso? Alguém sabe me dizer para que serve isso? Você cria um tipo de variável na memória que pode armazenar o que você quer. Cria um tipo de variável na memória que pode armazenar o que você quer. É por aí. Na verdade, uma estrutura... Biblioteca de variáveis não é um nome muito bom. Biblioteca é o nome que a gente usa para função, para uma biblioteca que contém funções. Uma lista de variáveis está ficando melhor, mas uma lista a gente já usa array. Então, é estrutura. E para que serve essa estrutura, então? Isso é um pouquinho, na verdade, é uma introdução para a chamada programação orientada a objetos. Alguns de vocês já devem ter ouvido o termo, a gente não vai estudar isso no C50. As linguagens de programação novas, PHP tem, Python tem, Ruby tem, Java é bastante, que são linguagens voltadas a objetos. E é uma coisa que é mais pensada, uma linguagem mais para o mundo real, assim, você pensa, na verdade, você não tem um int mais, você não tem um char, você tem, na verdade, um objeto bola, que você que escolheu, um objeto aluno. E o que a gente vai ver agora é um objeto aluno. Não é um objeto isso, é só uma estrutura, tá? Mostrar aqui, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Esse aqui é um programinha que é para fazer um banco de dados sobre alunos. Então, é para colocar alunos dentro de um banco de dados. Alunos têm IDs de alunos, tem mais o que? Tem nome dos alunos, tem o curso dos alunos, tá? Aí eu defini quantos alunos vai ter na classe, tem 3 alunos. Aí eu declarei a classe. Ó. O que estou falando ali? Classe é um array de tamanho 3, que alunos eu falei que é 3 ali em cima. Mas é um array de quê? É um array de alunos. Então, na verdade, não é um array de inteiros, não é um array de chars, é um array de alunos. Então, é um array de uma estrutura que eu criei. Mas onde é que eu criei isso?
Acontece que é muito comum você colocar suas definições de estruturas dentro de um ponto H, tá? Para vocês que já viram isso aqui também, esse aspas, qual a diferença entre o aspas e o menor e o maior que tem usando ali? Tem diferença. O menor e maior tem... O menor e maior fala, procura esse arquivo dentro da pasta que é a default para bibliotecas, da pasta que é a comum para bibliotecas. Está lá dentro, sei lá, etc, barra libraries, barra alguma coisa. E esse aspas quer dizer, quer dizer, a biblioteca está aqui dentro, eu que escrevi, está aqui dentro dessa pasta mesmo. Então eu que escrevi e acha ela está aqui dentro dessa pasta, tá? Se a gente for agora para essa biblioteca que eu que escrevi aqui, structs.h, só tem uma definição. É uma definição struct chamada, então coloca typedef, type definition struct, aí coloca qual que é essa struct e o nome dela, aluno. Então o nome da struct é aluno. Isso é basicamente juntar peças ou blocos de memória que são legais juntos, entendeu? Ao invés de você pensar em uma variável para a nota do aluno, uma variável para o ID, uma variável para o nome, você ter uma variável grandona que tenha tudo isso dentro dela mesma, é mais simples de pensar. Mais intuitivo. Então aqui dentro, o que tem dentro de aluno? Um inteiro, ID, uma string nome e uma string curso do aluno. Só isso que tem no nosso database por enquanto. Aí para você acessar dentro do aluno cada uma dessas variáveis, o que você faz? Alguém sabe? Ponto. Essa coisa de ponto. Então, se você pegar, você tem um aluno chamado aluno 1, você falar aluno 1.id, ele vai entrar dentro do aluno 1, pegar o id e vai te devolver. Ou então você pode falar como se fosse uma variável. Aluno 1.id é igual a 5, o id do aluno é 5. Tá? É praticamente a mesma coisa que o array, só que o array é uma lista de várias variáveis iguais. Uma struct pode ter quantas variáveis você quiser, da maneira disposta que você quiser e do tipo que você quiser. Fala. Tipo no Sudoku, se eu quiser resolver por parte dos panos, eu posso botar lá no g.board, eu posso botar g2.board. Você pode botar g2.board, mas no Sudoku ele tem um typedef struct desse, que é desse tipo aqui. Vamos escrever aqui. Tem um typedef struct e o nome é, sei lá, game. Aí ele tem board, um array bidimensional board e outras coisas, um char star, um int level, essas coisas assim, tipo isso, tá? Tem várias coisas lá dentro. Se você quiser um novo array daquele tipo para você resolver, o que você vai precisar criar é isso aqui, ó, game g2. Agora você tem é igual definir um inteiro. Você não colocaria int G2, você vai colocar agora game G2, porque a sua estrutura é game. Você vai colocar game G2 e dentro de G2 você vai ter G2.board, G2.level, você pode falar que o level é 5 e o board, sei lá, aí você pode acessar aqui 2 é igual a 9, por exemplo. Você mexe como se fosse uma variável daquele tipo aqui. Então board é um array bidimensional e level é um inteiro. A única diferença é que eles estão todos juntos dentro dessa variável grande chamada G2. É só um jeito de... Você não precisa usar isso em programação. Você não precisa nunca usar isso. Dá para fazer todos os programas sem usar isso. É só um jeito de ficar mais intuitivo para você juntar coisas que deveriam estar juntas num grande bloco de memória. Alguma pergunta sobre isso? Vamos ver o programinha então. Ele declara uma classe, que na verdade é um array de alunos, que são aquelas coisas lá que a gente viu. Aí ele vai iterar ali, fazer um for, de 0 até a quantidade máxima de alunos, que é 3, certo? E vai pedir qual é o ID do aluno. Aí ele vai entrar classe e vai acessar o quê? Vai acessar um aluno. Ponto ID é igual a getInt, certo? Depois o nome do aluno. Aí classe i.nome é igual a getString. Classe i.curso é igual a getString. Entenderam isso aí? Classe i acessa um aluno. Toda vez vai mudar de aluno, qual que vai acessar. E o ponto acessa uma das partes dentro do aluno, o ID, ou o nome, ou o curso.
Aí depois ele vai imprimir todos os alunos de computação. Os alunos de computação são os mais legais. Aí ele vai iterar através de todos os alunos e vai fazer isso aqui, ó. If strCompare. strCompare é aquela coisa que a gente já viu, que não pode fazer string igual a igual. Tem que fazer strCompare para comparar o string. Classe i.curso e computação é igual ou igual a 0. O que isso quer dizer? Se essa função strCompare retornou 0, faça isso. E se você abrir o manual dela, você vai ver que ela retorna 0 quando as duas são iguais. Quando as duas são diferentes, ela retorna o quê? Especificamente? Ou 1 ou menos 1. Ela pode retornar tanto 1 quanto menos 1. Alguém sabe por que ela pode retornar tanto 1 quanto menos 1? Se a primeira for menor, se for maior. Menor? Como é que uma string é menor que a outra? Tamanho. Ah, sim. Quase você acertou. Mas uma string é maior do que a outra se ela for alfabeticamente maior do que a outra. Em ordem alfabética. Certo? Então, se você estiver organizando um dicionário, se você quiser que esse dicionário esteja em ordem alfabética, é bem provável que você queira usar essa função aí, porque ela vai te falar se a primeira string está maior alfabeticamente do que a segunda. Então, por exemplo, se essa aqui começar com Z, essa aqui começar com C, essa aqui vai retornar 1. Se for o inverso, vai retornar menos 1. Entenderam? Então, se for igual à computação, a gente não está usando isso nesse programa, eu só falei um pouquinho disso, porque vai ser útil na semana que vem. Mas ele comparei isso usando char por char. Char por char. É char por char Até encontrar um que é maior. que é mais curto. Uhum. Se os dois forem iguais, vai pro próximo. Se os dois forem iguais, vai pro próximo. Fala. Mas se você quiser dar print na struct inteira usando um for, por exemplo, iterando assim. Não tem como. Não tem como. Não tem como fazer isso, porque a struct inteira ela não é utilizada a partir de... como é que é o nome? Não tem aquela coisa de array que você pode colocar dentro dos colchetes. 1, 2, 3. Por que você poderia fazer isso dentro do array? Porque todos os blocos de memória são de tamanhos iguais. Certo? Na struct você não pode fazer isso, porque tem blocos de memória de tamanhos diferentes. Aí você vai ter que acessar de forma bem explícita assim mesmo. Como eu falei, isso aí não é uma coisa que é útil, é necessária em programação. Útil não é necessário em programação. Só usa isso se você quiser agrupar uma quantidade de variáveis que deveria estar todas juntas. Fala. Curiosidade. Nessa função aí, formiga é maior que baleia. Formiga é maior do que baleia. Isso é verdade. Formiga e baleia retornam 1. E no final, uma coisa interessante, que isso aqui vocês têm que ter na cabeça bastante. Eu já falei disso na última aula. Free. Não, né? Acontece que praticamente todos os códigos que vocês escreveram até agora tem bug. Todos. Tem um bug que eu não falei sobre ele ainda. Todos os códigos que vocês fizeram, todos os programas. Toda vez que vocês usarem getString e por consequência malloc, alocação de memória dinâmica, o computador ele te dá aquela memória, dá para a memória do programa, mas quando o programa para de executar, o programa não devolve a memória ao computador. É muito por isso que se você ligar um computador, ligar um programa que está gastando muita memória e depois desligar ele, é bem possível que o computador continue pensando que o programa está gastando muita memória, mesmo que o programa não esteja mais funcionando. Então, se você tiver com o computador ligado horas lá, já rodou vários programas, seu computador vai ficando mais lento e mais lento e mais lento. Vocês já passaram por isso, não já? O computador vai ficando lento, o processador vai rodando, vai ficando... Você vai ouvindo aquele barulho, você vai sentindo o cheiro do ampere lá. Você sente o cheiro do ampere lá. E é exatamente por isso que, na verdade, a memória não foi devolvida. Ela foi pega, ela não está mais sendo utilizada, porque o programa já foi abortado, mas o programador esqueceu de usar free. E vocês esqueceram de usar, na verdade, vocês não sabiam sobre isso, em todos os programas que foram escritos até agora. Porque toda vez que vocês usaram malloc, getString, o free precisaria ser utilizado. Então agora vocês podem, como dever de casa, abrir todos os programas que já fizeram até hoje e colocar free lá no final. Estou brincando. Mas a partir de agora, se não colocar free, isso é o chamado memory leak, ou perda de memória, no caso, e isso é um erro, e é um erro grave. Quando você está começando a mexer com structs ou com arrays que são grandes, se você não der free depois, isso vai acabar com o seu computador, você vai ter que reiniciar ele logo depois de rodar o programa. Tá?
Só pode tirar essa parte da memória quando você reiniciar. Só pode tirar essa parte da memória quando você reiniciar assim. Ou você usar um Ele programa. Mas mesmo assim, o programa é complicado, porque é muito difícil para um programa diferenciar se aquela memória está sendo utilizada de verdade ou não, se essa memória não foi friada. Tá? Na semana que vem, vocês vão ter que implementar uma estrutura de dados bem grande. Bem grande, eu estou falando sobre 500 megabytes. E se vocês esquecerem de usar free, tá? 500 megabytes, vocês têm uma ideia do que é 500 megabytes? É, para muitos, 1/4 da RAM, metade da RAM. Então, imagina você esquecer de usar free num programa desses. Você para de rodar o programa, o computador não funciona mais, basicamente, tá? Tá bom? Então, é importante usar isso aí. Então, o que eu estou fazendo ali é simplesmente freeando o nome e curso. E por que eu só estou freeando o nome e o curso e não o ID? O ID é o inteiro, os outros são getString. Então, só os que usaram malloc foram o getString. O inteiro ele usa malloc também. Mas ele depois ele dá free automaticamente, porque ele sabe que ele vai retornar um inteiro de 4 bytes mesmo. Tá? Então, só quando tiver getString que tem isso. Agora, vamos rodar esse programa. Make structs 1, tá? ID 1, Gabriel, curso, computação. ID do aluno 2, sei lá, Rafael, curso, letras. ID do aluno 4, aluno Daniel, também de computação. Só dá anjo. Gabriel faz computação e Daniel faz computação, é o que o programa fazia mesmo, certo? Então, agora a gente fez um programa, a gente conseguiria ter feito esse programa, com certeza usando array de chars, usando simplesmente uma variável para cada um desses, ou usando structs. É um novo jeito agora que a gente aprendeu, certo? Só que esse programa era para ser um banco de dados. Onde é que tem um banco de dados aí? O que é um banco de dados? É um lugar que você guarda dados e eles ficam lá. Teoricamente para sempre, ou até você precisar mudar eles. Porque isso está na RAM. Isso está na RAM e logo que você parou de executar e que você friou as coisas, não está mais na RAM, certo? Como é que a gente faz isso então para a gente conseguir guardar? Transfere para o HD. Como é que você transfere coisas para o HD que estão na RAM? Cria um arquivo. Criar um arquivo é basicamente transferir coisas da RAM para o HD. E é o que a gente vai fazer em structs 2. O começo é a mesma coisa. Tá? O Sudoku mexe com o arquivo também? Tem, mexe. Porque tem o log e tem que ele pega dos arquivos nub e lit, que tem dentro dos arquivos estão os tabuleiros lá. aquilo é binário, mas também é... Mas é binário. Ele abre também, não abre? Acho que abre sim. Abre sim. Lógico, tá. Tem um arquivo, vem um arquivo nub.bin e lit.bin dentro do arquivo do negócio de vocês. Aí ele faz a mesma coisa, ó, pede os IDs, os nomes, os cursos, imprime todos que fazem computação. E agora, vamos salvar esses dados no disco. Acontece que eu falei para vocês que C só tem char, int, float, double, long e só isso. Como é que é o nome disso? Primitivos, né? De estruturas primitivas, mas eu menti, porque tem file também. File é um built-in do C, é uma estrutura primitiva de C. E é muito útil, porque é o jeito que você tem em C para escrever coisas no HD. E é basicamente simples como é que faz isso. Você tem que falar. Esse file, no caso, ele é sempre um ponteiro. Ele é um ponteiro, estamos chamando de file pointer, por isso que eu chamei a variável de file pointer. Então eu declarei um ponteiro. É mais ou menos, podem pensar nisso como um ponteiro para um endereço que está no HD. Ou um endereço que está na RAM que vai ser escrito para o HD logo depois. Tá? E isso aqui é uma função fopen, que é uma função de C também, que fala primeiro o nome do arquivo que eu quero escrever e o que eu quero fazer com o arquivo. Database é o nome do arquivo que eu quero escrever e W quer dizer o write, quer dizer escrever. Se eu quisesse ler do arquivo, eu colocaria R, de read. Se eu quisesse os dois, eu colocaria RW. Quando ele não existe, ele cria? Quando ele não existe, ele cria. Se ele existe, ele overwrite.
ele passa por cima. Aquilo ali é importante. Se FP é diferente de null, por que eu estou fazendo isso? Lembra que FP é um ponteiro? Já falei aqui que a memória 0 do computador é proibida. Então, se aquele ponteiro estiver apontando para a memória 0, deu alguma coisa errada. Então, se o FP for diferente de null, é o que eu vou fazer alguma coisa. Se ele não for diferente de null, eu nem vou fazer nada, porque deu errado. Tá? Aí logo depois, se está tudo certo, então, ele arranjou o ponteiro, ele vai iterar, através dos 3 alunos que a gente tem, e vai fazer fprintf. É exatamente igual a printf que a gente conhece, só que é no arquivo. Ele não coloca lá no terminal para você. É file printf. Ele dá printf no arquivo. E é só usar exatamente igual vocês sempre usaram. Ele vai colocar lá dentro do arquivo para você. Qual arquivo ele pede? Qual é o ponteiro para o arquivo, que é fp. Depois, a gente fala aquela mesma coisa do printf de um dígito, tal. E depois a gente pega classe i para entrar dentro do array classe. E ponto id para falar que é o id que eu quero imprimir aqui. Depois ele coloca o nome e depois o curso. Então ele coloca o nome, o curso, o id e o curso nos 3. E por fim, uma coisa importante, fclose fp. Isso aí é aquela coisa de salvar e fechar, é basicamente isso, tá? Quando você está escrevendo um arquivo de texto, salvar e fechar é fclose, tá? Mais ou menos isso. Mas onde você vai saber onde que o arquivo foi salvado no HD? Quando não fala nada, ele vai salvar o arquivo no diretório que eu estou. Se eu quiser salvar num diretório diferente, eu coloco diferente barra, tá? Ele vai colocar lá. Vai, se não tiver, eu não sei se ele cria um diretório, mas se tiver aquele diretório diferente, com certeza vai colocar dentro de diretório diferente. Só que aí você tem que começar do D e dizendo cada um. Não, se começa do diretório que você está. Sempre no diretório que você está. E se quiser voltar? E se você quiser voltar, pergunta a você. Ponto, ponto. Lembra que ponto barra quer dizer o diretório que eu estou? E ponto, ponto quer dizer o diretório antes? Acabei de voltar um ali. Então, se eu quero colocar no diferente, só que o diferente está na pasta de antes. E, na verdade, o diferente está bem antes. Então, eu coloco mais um antes aqui, mais um antes aqui. Tá? Tem um outro tipo de ataque na internet que é exatamente baseado nisso. Lembra que eu falei que todos os servidores basicamente estão em Linux na internet? Imagina você entrar num site, vocês já viram que você entrar no site, você coloca barra downloads, barra alguma coisa, você vai conseguindo entrar nas coisas do site. Tá? Porque um site é um computador, basicamente, que tem as pastas organizadas daquela forma. Só que você pode colocar aquele ponto ponto também, porque é um Linux, o Linux só aceita isso. E se você entrar no site e colocar ponto ponto barra, depois ponto ponto barra, etc barra config. Aí você entra num arquivo que provavelmente não era para você estar entrando ali. Aí você vai entrar no arquivo de configuração do sistema operacional. Mas já falamos muito de ataque hoje. Tá. Espera para chegar na parte de web. PHP e JavaScript. Aí database, então, é o arquivo dentro do diretório que eu estou. Alguma pergunta sobre isso aí? fprintf é só usar exatamente igual a printf, só que tem que dar qual que é o arquivo que você está passando. Se você quiser, tipo, eu quero ler isso aqui, sem estar no seu tempo. Você vai na pastinha lá, abre a pastinha, clica lá, aí vai abrir o banco de dados para você? Ou não? Você só lê pelo... Como assim? Tipo assim, você deu F1 para salvar o seu arquivo. Você criou aqui, tá? vai lá dentro. Aham. Você quer ler isso aí de noite? Deixa eu ver aqui. Clicou e vai abrir? O arquivo? É. Vamos fazer o programa rodar aqui. E ele salva qual a extensão aquele arquivo? Database, nenhuma extensão. Extensões são uma coisa que os seres humanos inventaram para colocar uma tabelinha e falar tudo que tiver a extensão .txt é bem provável que seja um texto. Tudo que tiver a extensão .html é bem provável que seja um site da internet. Tudo que tem a extensão .exe é um executável. Tudo que tem uma extensão qualquer coisa, AVI é um vídeo, .mp3 é uma música. E os programas estão preparados para procurar por essas extensões, mas elas não são inerentes do sistema operacional. Isso você não precisa colocar na extensão. Eu poderia colocar aqui, ó. Porque um arquivo sem extensão não é nada.
Ele não funciona no Windows. Eu troquei. Na verdade, nos Windows antigos ele inclusive funciona assim. E se você colocar só database aqui e entrar no Windows, funciona assim. Só que ele vai te pedir com qual programa você quer abrir esse arquivo, ele não vai saber com qual programa. Aí se você entrar com bloco de notas, ele vai dar acesso, provavelmente. Mas eu posso criar a minha extensão .cc50 aqui. Então agora eu quero que, na verdade, esse negócio de .txt não está com nada. Tudo que é arquivo de texto agora é .cc50. Agora a gente vai compilar e vai rodar structs 2. Antes eu vou mostrar a pasta aqui. E a pasta só tem arquivo .c, .h, .makefile, que não tem uma extensão makefile, tá vendo? .h, esse aqui são executáveis que também não tem extensão. .c e .pdf, tá? Não tem nada .c50. Agora eu vou rodar o programa. Gabriel, computação, ops, eu escrevi errado. 2, outro Gabriel, que esse é de computação de verdade. Eu vou escrever errado de novo. E o terceiro é o outro Gabriel que faz filosofia. Tá, funcionou exatamente igual ao outro programa. Tá? Agora tem um arquivo aqui, database.c50. E tem um Gabriel que faz computasap, tem um que faz computação e outro que faz filosofia. Tá vendo? Agora ele de fato colocou um arquivo lá. E isso é uma coisa muito poderosa, que a gente nunca tinha feito antes. Mexer com arquivos, na verdade com isso agora vocês conseguem praticamente implementar o que vocês quiserem, mexendo com arquivos, certo? E a partir de agora a gente vai mexer bastante com arquivos, coisas desse tipo. Só usar o fprintf para imprimir. Alguma pergunta sobre isso? Dentro de um struct, eu posso usar uma variável file? Pode. Dentro de um struct você pode colocar o que você quiser. Pode colocar uma outra struct. Dentro de um struct pode colocar um array, pode colocar um struct outras, pode colocar um ponteiro para um outro struct, pode colocar um monte de coisa. E você vai precisar disso para semana que vem. Um struct com uma struct dentro. Que por sua vez tem a mesma struct dentro. Entendeu? Alguma pergunta sobre isso? Sobre as tags ali, file, ponteiro, FP, o que significa cada coisa, por exemplo? Porque em FP não é obrigatório, não é? Não, FP não é obrigatório. Ah, eu posso escolher um nome qualquer, então. Pode. FP é a variável. Ah, sim. Ponteiro quer dizer que a variável, na verdade, é um inteiro que está apontando para um lugar na memória. Ah, sim. File é simplesmente... File Está dizendo para que está apontando. está dizendo para que está apontando. Char estrela ou int estrela. File está apontando para um arquivo, exatamente. fopen quer dizer que está abrindo um arquivo, certo? Agora, por que aquilo ali tem que ser um ponteiro? Vou explicar de uma maneira um pouco por alto aqui. Vamos pensar o seguinte. Imagina que, se não fosse um ponteiro, manda ele escrever alguma coisa, escrever o ABC lá. No próximo printf que você der, ele vai ter aquela mesma coisa e ele vai escrever hello em cima do ABC que você escreveu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos supor que eu sou o programa. Eu venho aqui em database e escrevo o ABC. O programa deu um fprintf ABC. Só que logo depois, eu fiz a mesma coisa com hello. O que impede do programa de voltar aqui e escrever hello por cima do ABC que teve? Opa, não é isso que eu quero não. Então o que está acontecendo por baixo dos panos? Aquele ponteiro, toda vez que ele escreve um char, ele faz um mais. Entenderam? Toda vez que eu coloco fprintf, ele escreve alguma coisa e faz mais várias vezes até você chegar no fim daquela linha. É como se ele fosse o cursor. Isso é chamado de string. String é o cursor dentro de um arquivo. Então esse string, ele vai seguindo, ele é como se fosse aquele cursor que fica piscando ali, exatamente. Então toda vez que você escreve alguma coisa, o cursor ele te acompanha, ele é o string. Tá? Isso é mais ou menos por que precisa ser um ponteiro. Então se declara file ponteiro, um ponteiro para um arquivo. E se você rodar o programa de novo, ele vai reescrever? O quê? Se você rodar o programa de novo. Se rodar o programa de novo, ele vai reescrever isso por cima do arquivo. Uhum. Ele vai reescrever por cima do arquivo. Por isso que é bom você pedir para o usuário qual que é o nome do arquivo que você quer escrever.
Aí você pede com getString, aí logo depois você dá fopen no nome do Cada string. vez que ele for rodar o programa, ele mudar, aumentar o tipo, hoje é dia 17, amanhã é dia 18, ele vai mudando o número. Aí ele dá uns espaços. Dá pra fazer, hoje não é dia 17, é dia 18, dá pra fazer, mas eu não entendi direito. Você quer escrever dentro do... Cada dia. Ah, ele muda o nome do programa. Ah, sim. Aí você descobre qual que é o date aqui, vamos falar... Você faz alguma coisa que descobre qual que é o date. Date aqui é igual a um monte de coisa. Aí você descobre qual que é a data do sistema, usando funções de C. Aí logo depois você fala que isso aqui ele vai abrir um programa, um arquivo chamado date. Certo? No caso 17 do 8 de não sei qual é. Ou 19 do 8 de não Mas sei se qual. quisesse que isso fosse TXT, eu botaria date.txt. Aí ou você coloca date e quando você vai definir date, você define date com alguma coisa .txt. Ou você coloca também daquela forma. Você pode colocar aqui também, tem outro jeito, que é str concatenate. Acho que é assim que escreve. Date, vírgula, txt. O que ele faz é pegar date e juntar, faltou um ponto. E juntar com ponto .txt. Tá? Mas isso são detalhes. Esse tipo de coisa vocês aprendem quando vocês precisarem fazer esse tipo de coisa, vocês pensam um pouquinho e dá pra fazer, tá? Alguma pergunta sobre isso? Não? Se eu fizer essa leitura ali, se eu fizer um arquivo só para leitura ali, vai abrir o arquivo para mim? Leitura? Ah, para leitura ele vai abrir o arquivo. Se não existir o arquivo, ele vai retornar nulo. Tá? Aí você tem que verificar se der nulo, porque se você tentar ler coisa do nulo, ele vai ficar lendo coisa do sistema operacional e não é legal. Alguma outra pergunta? Tá. Então, aqui, ó, duas funções que eu precisei. fopen 3, no caso, porque tem fclose. fopen, fprintf e fclose. Só isso que você precisa para ler as coisas de um arquivo. No caso, para escrever, desculpa. Para ler, você vai precisar de uma função chamada fread. Fread. Mas as funções, tudo entra no manual depois, porque tem várias coisas. Eu nunca sei todos os argumentos dessas funções. Eu lembro, tem uma função que serve para fazer printf. Eu entro, manual de fprintf, ela vai falar, esse aqui é o argumento tal, esse aqui é o argumento tal. Lembrei. Aí eu volto lá e faço o programa. Não tem que ficar gravando o que essas funções fazem, não. Gravar a função em programação é a coisa mais sem sentido que pode existir, porque tem tanta que... Essa imagem também já apareceu aqui. Tá cheio de... Como é que é o nome disso? Aquela coisa que você já viu uma vez e parece que você viu de novo? Déjà vu, isso. Tá cheio de déjà vu hoje. Mas por que tem esse HD aí? Lembra que já falei algumas vezes que a gente vai brincar de CSI? Que a gente vai brincar de investigadores aqui? Que a gente vai brincar de pegar um computador e conseguir enxergar o que tinha nele, mesmo que o cara deletou aqueles arquivos? E acontece que a gente consegue até enxergar todos os arquivos que a pessoa deletou, ou, por exemplo, se alguém entrar na internet, entrou na internet e viu, tem as imagens lá, tem os sites, todas as coisas, e mesmo assim ele deletou o histórico inteiro, deletou tudo, porque o cara não quer que você veja que ele entrou naquele site. Você é um investigador da polícia e tem um cara mau lá que entrou num site que compromete ele. Aí se você pegar o computador dele, você consegue entrar na chamada memória virtual, que tem essas coisas que ficam armazenadas às vezes numa chamada memória virtual. E você consegue, porque aquilo ficou na RAM por um tempo e foi para a memória virtual talvez, aquelas imagens daquele site, que mesmo que ele deletou aqueles históricos todos, você vai conseguir ver qual que é o site que o cara acessou e o que tinha nas imagens daquele site, tudo isso. Procurando por padrões de bytes dentro do seu HD. A gente aprende como fazer isso na quarta-feira.